Olá. Esse artigo chamado Supervisor, ele foi escrito por um dos pastores da igreja Elim. O nome do pastor é pastor Gerardo Campos. Essa igreja é uma grande igreja em células e fica em São Salvador, América Central, se não me falha a memória. Eu vou ler para vocês o artigo que já foi traduzido. Diz assim: a Igreja Elim define o seu modelo celular como um exército organizado para crescer e conquistar para Jesus. O modelo celular proposto permite que cada membro se sinta parte de todo. O supervisor é responsável por um grupo de 2 a 5 células que ele ou ela visita com frequência, com o objetivo de cultivar uma relação próxima com os líderes e os membros desta célula. O supervisor cuida de cada um dos líderes de maneira integral. Então, os líderes são pastoreados por esse supervisor. Da mesma forma, estes líderes cuidam de cada um dos membros das suas células. O supervisor, ele observa e ele cuida do crescimento dentro da sua área de supervisão. E assim ele assiste as pessoas, ele acompanha as pessoas, os problemas, as necessidades, as dificuldades, por mais simples que sejam, ele está ali acompanhando. Esse é o papel dele como supervisor. O supervisor ele desafia cada líder a enxergar em cada um dos membros da célula que ele lidera como um líder em potencial, independentemente da personalidade que aquela pessoa tem. O supervisor ele pode também substituir um dos líderes em uma reunião. De repente o líder precisou viajar, teve uma emergência. Então, se é uma situação de emergência, ele pode substituir. Quando houver necessidade, ele pode fazer isso. Entretanto, o supervisor nunca deve assumir a liderança de uma célula, pois a responsabilidade dele, a responsabilidade principal dele diz respeito à área que ele supervisiona, ou, em alguns casos de algumas igrejas maiores, o distrito. No caso de El Salvador, tanto pode ser uma área de supervisão de células ou um distrito, que é uma área onde tem vários supervisores. E então ele fala assim: aqui na igreja de Elim nós temos aprimorado sucessivamente o nosso processo de escolha de supervisores, sempre em uma tentativa de reconhecer nossas deficiências e produzir sempre melhores supervisores, que por sua vez cuidarão cada vez melhor dos líderes das células sob a responsabilidade dele. Então, agora que você terminou de ouvir esse áudio, nós vamos fazer algumas perguntas e gostaríamos de ouvir as tuas respostas sobre essa questão, sobre essa temática de supervisão. Tá bom? Esse artigo ele tem um número, então você deve colocar o teu nome e o número do artigo, tá certo? Você vai ver o número desse artigo lá no PDF, lá no onde você abriu, onde foi postado para você. Logo que foi postado para você, está escrito lá supervisor, artigo de número tal. Então, assim você vai preencher esse relatório agora e o pastor Flávio, né, eu vou estar lendo isso aqui lá no computador, as tuas respostas vão chegar e dessa forma eu vou estar vendo, tomando conhecimento que você foi informado sobre esse assunto. Essa é uma estratégia que eu estou usando para passar informações para você sobre liderança. Talvez mais lá na frente a gente venha trabalhar com esses temas em grupo, né? Mas antes de chegarmos lá, eu gostaria que você ouvisse esse texto e respondesse essas questões, tá bom? Para a gente trabalhar um pouquinho melhor. Até o nosso próximo encontro eu estou trabalhando com a ideia de termos um encontro com todos os líderes, né? Então, que vai acontecer talvez uma vez por mês, e o dia está sendo definido, provavelmente vai ser uma quarta-feira. Aí você vai dizer, mas nesse dia de quarta-feira eu tenho
supervisão, eu tenho a célula. Então, naquele dia que você tem célula, você vai deixar a sua célula sob o cuidado do líder auxiliar. E ele vai assumir a liderança para que você venha fazer esse treinamento de líderes com os pastores. Tá bom? Talvez mais lá na frente a gente faça uma espécie de dobradinha, em vez de ser na quarta, seja na sexta, para também dividirmos aí o processo, né? Não prejudicarmos somente as células das quartas-feiras, mas um pouco da quarta e um pouco da sexta. Mas isso tudo nós estamos ainda descobrindo uma melhor alternativa, estamos avaliando se esse é o melhor caminho, e isso é uma resposta àquelas questionamentos, aquelas sugestões que vocês deram lá no passeio, dizendo assim, eu lembro que vocês falaram assim, nós líderes estamos afastados uns dos outros, precisamos estar mais próximos. E essa não foi a primeira vez que eu ouvi isso. No ano passado eu já tinha ouvido no final do ano alguma coisa a respeito, nesse ano agora, 2020, eu também já tinha ouvido alguma coisa a respeito. Então, essa é uma das medidas que nós estamos trabalhando para que os líderes possam estar mais juntos. Nós já tivemos o Tadel no ano passado ou no ano retrasado, mas na ocasião os líderes questionaram a processualística do Tadel, acharam que tinha que ter outros tipos de reuniões de oração e assim por diante. Então nós paramos de ter essa reunião de liderança naquela ocasião. Nós já tínhamos, né? E paramos, e agora vocês estão, de certa forma, sentindo falta dessa reunião novamente. Então a gente vai estar se organizando dessa forma. Por que na quarta-feira? Para que você não tenha a tua agenda sobrecarregada. Né? Então você já tem aquele momento ali da tua célula separado, então você não vai ser um outro dia da tua agenda. Tá bom? Essa é a ideia. Por que não na quinta-feira? Porque na quinta, na terça e na segunda nós já temos cursos da UDF, né? Da universidade. Então é melhor a gente fazer aqui na quarta ou na sexta, porque a gente está treinando líderes de células, e então tem tudo a ver o tema, né? Célula, liderança de célula, treinamento de líderes de célula e assim por diante. Tá bom? Peço que vocês me desculpem por me delongar um pouco no áudio, mas se faz necessário por ser um dos primeiros que nós estamos preparando para o treinamento sucessivos que teremos nos próximos meses, nas próximas semanas e meses com respeito à liderança. Deus abençoe você e, por favor, responda aí as perguntas desse questionário. Muito obrigado.